Olá, hoje é quinta-feira, dia 31/3/2022 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos um breve estudo sobre o livro de Mateus. Nós estamos aqui, temos falado todos os dias, estamos no nosso 18º dia, estamos no esforço em Lagoinha Castelo e em Lagoinha Toronto de lermos a Bíblia juntos e nós começamos pelos evangelhos. O pastor Leozão tem nos estimulado a isso. Nós começamos pelos evangelhos e particularmente pelo evangelho de Mateus. E hoje nós estamos no capítulo 18 de Mateus. E se você está ouvindo pela primeira vez um desses áudios, ou se você nunca prestou exatamente atenção no porquê desses áudios, nós fazemos um breve estudo a partir do texto da leitura diária. Então, como hoje a nossa leitura diária é sobre Mateus 18, nós fazemos uma breve reflexão sobre um texto em Mateus 18, não do capítulo inteiro, mas de um pequeno trecho. Hoje a nossa leitura vai ser Mateus 18, entre os versículos 1 e 4. Diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. É curioso que os discípulos de Jesus perguntam a ele quem é o maior. Há uma noção de grandeza e de que no reino dos céus eu preciso ser importante. E a resposta que Jesus dá é uma resposta que é a completa antítese dessa ideia de grandeza. Ele vai dizer que a primeira coisa que é necessário fazer, ele vai chamar uma criança, sentar uma criança no meio deles, colocar uma criança no meio deles, e ele vai dizer que é necessário se converter. E a palavra que ele utiliza para converter significa literalmente virar, mudar de direção. Então ele vai dizer, olha, você precisa se virar de direção, você precisa mudar de direção. A direção tem que ser distinta. Para que você entre no reino, e aí Jesus não está falando sobre ser o maior, ele está falando para que você entre no reino, você precisa mudar de direção, você precisa virar de direção. E aí ele vai dizer que é necessário se tornar como criança. E ele vai explicar por quê. Ele vai dizer, portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Ele não está refletindo aqui inocência, pureza ou fé da criança. A questão não é essa. Porque volta e meia nós lemos esse versículo e falamos, olha, Jesus está dizendo que temos que ser como crianças porque crianças são puras. E nós sabemos que o texto da Escritura nos diz que nós já nascemos em pecado. Nós nascemos com o pecado porque o homem é pecador. Então, Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós já nascemos em pecado. Então, Jesus não está fazendo menção à pureza da criança, à inocência da criança. Ao que ele está fazendo menção? A criança é levada aqui não como ideal de fé ou de pureza, mas ela é levada num sentido de despreocupação com posição social. Crianças não se preocupam com posição social. Crianças não se preocupam se elas são importantes ou não são importantes. A resposta de Jesus é um confronto direto ao pensamento dos discípulos. Enquanto eles perguntam quem é o maior no reino, ele diz que é necessário ser como criança. E a ideia é, criança não importa com a sua posição. Criança não importa o lugar que ela ocupa num determinado status social. Se nós olharmos para o texto de Mateus 5, nas bem-aventuranças, que nós já tratamos aqui,
Mateus 5, o versículo 5 vai dizer assim: bem-aventurados os humildes. Algumas tradições vão dizer mansos. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. E o John Stott tem uma compreensão tão interessante sobre esse versículo, que ele diz que esse versículo de Mateus 5 está entre os versículos 4 e os versículos 6. E no versículo 4, Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E ele diz assim: parece importante notar que nas bem-aventuranças, os mansos ou os humildes encontram-se entre aqueles que choram por causa do pecado, ou seja, aqueles que choram, que reconhecem que são pobres de espírito, e entre aqueles que têm sede e fome de justiça. Humildade, portanto, é uma característica de quem reconhece a sua pecaminosidade latente e de quem tem fome de ser justo e sabe que essa justiça só pode ser encontrada em Deus. O Martyn Lloyd-Jones, reverendo Martyn Lloyd-Jones, grande homem de Deus, vai dizer assim, sobre a questão da humildade. A humildade é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos, que se expressa na nossa atitude e na nossa conduta. A humildade é, em essência, e aqui, obviamente, ele está dizendo de um homem humilde, um homem que chora pelo seu pecado, um homem que tem sede e fome de justiça, é aquele que passa a ter a verdadeira visão sobre ele mesmo. Então, um homem humilde é aquele que passa a ter a verdadeira visão sobre ele mesmo e que ele começa a expressar as suas atitudes baseadas nessa visão que ele tem, que ele é pecador e que ele precisa da misericórdia de Deus, como todos nós precisamos. E ele precisa de Deus para transformar o seu coração, tirar do seu coração uma posição, um pensamento de que é necessário ter status ou posição. A pergunta que fica é: como é que a gente consegue alcançar essa humildade? Jesus vai responder isso no próprio livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, ele vai dizer: venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. O segredo é aprender de Jesus, é tomar sobre nós o jugo dele e reconhecer que a gente só vai conseguir ser humilde e só vai entender que importa pouco quem nós somos, a nossa posição aqui, e importa muito estarmos próximos a Ele. Nós vamos aprender isso em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, e se humilhou até a morte, em morte de cruz. Jesus não julgou que a posição dele, o status dele, era tão relevante ao ponto de que ele não pudesse amar a mim, amar a você e vir morrer na cruz por nós. Eu, refletindo sobre esse texto, fica na minha cabeça o que o Stott fala. Humilde é aquele que chora por causa do seu pecado e que Deus coloca no seu coração fome e sede de justiça. Que Deus tenha misericórdia de trazer ao nosso coração lágrimas pelos nossos pecados e fome e sede de justiça, porque isso vai refletir um caráter e um coração humilde. Deus te abençoe nesse dia.